conteúdo. Lembro a todos que vamos seguir nossa tradição e ao final da programação do nosso dia, nós teremos o sorteio de brindes, tá bom? Esperamos vocês aqui no final do evento. Começaremos então o painel A Inovação que Caminha ao Lado, redesenhando o papel da conexão. Como moderador do painel, convidamos para compor o palco o conselheiro da Abrint, Everson Mai. Convidamos os painelistas, o gerente de novos negócios da Sky Directive Go, Alessandro Pereira do Carmo. O diretor executivo da Primore, Ronaldo Couto. O diretor de plataformas de distribuição de OTT da Abots, Associação Brasileira de OTT, Everton Alves. O diretor da Câmara Brasileira da Economia Digital, Gerson Rolim. Com a palavra, o moderador do painel, Everson Mai, para a condução dos trabalhos. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer poder estar compondo o palco aqui com grandes nomes como vocês. Vamos tentar trazer aqui algumas novidades, alguns conteúdos. Falar de inovação é sempre um conteúdo instigante. E a gente vai tentar ter aqui um bate-papo bem leve para trazer para vocês aí algumas visões e alguns entendimentos aí sobre tecnologia e inovação. Eu vou trazer já a primeira pergunta aqui. A gente vai seguir a dinâmica em 2 rodadas de perguntas, onde vou decorrer aqui aos participantes e a gente vai fazer o debate aqui, voltado à inovação. Vou começar com o Ronaldo. Acho que poucos conhecem esse cara aqui, vou começar por ele. Ronaldo, a gente tem hoje um grande desafio que os provedores precisam lidar com a comoditização do seu serviço, né? A gente tem uma competição cruel, eu diria. A gente tem hoje preço e banda que estão cada vez mais perdendo sentido. E como que, na tua visão, a gente consegue se diferenciar nesse universo tão desafiador, né, no que tange atendimento e inovação em produtos e serviços? A palavra está contigo, meu amigo. Amém. Obrigado, Everson. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado à Abrint pelo convite, estar participando mais uma vez. É uma satisfação, né? A gente que participa há tantos anos, talvez eu participe desde a 3ª Abrint, e ver como é que hoje, né, a representatividade que a associação conseguiu ao longo dos anos, né? E obviamente que essa representatividade também vem do crescimento do setor, né? Então, uma satisfação estar com vocês novamente. Everson, esse tema de comoditização é até difícil falar, né? É um processo interessante, né? Porque praticamente hoje, quando a gente começa a entender muita concorrência e começa a cair em guerra de preço, a gente fala, tal produto ou tal serviço virou commodity, né? E o que a gente percebe é que para poder se manter no mercado, muitas vezes o provedor ele oferece ou mais banda ou menos preço, né, como você comentou, e isso não resolveu, né? E aí, de repente, começou a se pensar em agregar novos serviços, SVAs, etc. E a gente percebe que também não vem resolvendo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que num processo de comoditização, muitas vezes a gente quer adicionar novas funcionalidades, novas facilidades para o cliente, etc., mas que o cliente não está vendo valor naquilo, né? Então, a comoditização não vem de
pouca oferta de serviço, ela vem de serviços ofertados em demasia, que o cliente não vê valor, e daí quando ele não vê valor, novamente volta para a questão de preço ser o único diferencial, né? Então esse é o primeiro ponto. A gente precisa realmente pensar para poder fugir da questão da comodização, fugir da questão banda e preço, em um ponto extremamente importante que a gente chama de inovação, né? Ou seja, a gente precisa inovar para pensar em se diferenciar, né? E inovar não vai ser com banda e preço, a gente já viu com relação a isso, e a gente não tem, obviamente, uma receita pronta com relação ao que fazer, até porque se tivesse uma receita pronta também não seria uma diferenciação, todo mundo iria seguir essa receita e não seria uma diferenciação, né? Mas o que é importante entender? Quando a gente fala de inovação, a primeira tipo de inovação que vem à cabeça nossa seria uma inovação disruptiva, algo assim extremamente, né, inovador, que ninguém fez e que eu vou realmente fazer e ser como único, né? Embora isso possa acontecer, a gente vê muito poucos exemplos disso ao longo dos anos, né? Então a gente pode pensar sim em inovação, mas numa inovação que pode ser ou incremental, né? Ou seja, melhorando o desempenho das minhas operações, dos meus números, ou o que a gente chama de uma inovação radical, ou seja, eu trazer realmente um novo serviço, ou um serviço para um novo público, um novo modelo de negócio, que eu vou estar agregando valor, né, aos meus clientes e tendo uma lucratividade melhor, né? Quando a gente ainda fala a respeito de trazendo a questão da inovação com relação à questão da competitividade que nós temos, né? Primeiro que eu fiz aquele comentário com você, né, que a inovação sem resultado não é inovação, é criatividade, né? E a gente tem visto que o pessoal está sendo muito criativo, né? Só que essa criatividade, se não se converte em resultado, né, acaba não sendo a inovação que a gente busca. E aí, complementando, o que a gente precisa entender? Nós estamos sendo, ou tentando ser muito criativos para trazer o nosso cliente para a nossa base. Agora, eu não estou vendo tanta criatividade e nem inovação para reter e manter esse cliente na nossa base. E eu acho que é isso que é extremamente importante hoje. A gente pensar não só em trazer o cliente, em como atrair o cliente, mas como manter esse cliente na nossa base. Aí, a partir daí, eu começo a pensar realmente em estar sendo mais inovador, em estar sendo diferenciado dos outros provedores. Só para esclarecer, então, na tua visão, inovação sem um modelo de negócios é criatividade, é isso? O modelo de negócio ele vai estar intrínseco a isso, né, o Everson. E esse é um outro ponto que a gente precisa discutir, né? Qual é o nosso modelo de negócio, né? Fazendo aquele paralelo, né, e aquele exemplo que eu estava conversando com vocês ali atrás, o nosso modelo de negócio é fazer estrada e cobrar pedágio, né? E eu aposto que aqui ninguém gosta de cobrar pedágio, né? E quando a gente pensa também, né, no melhor momento das nossas férias, né, nunca ninguém lembra da estrada, né? E esse é o nosso modelo de negócio. Está na hora da gente pensar não em ser estrada, mas pelo menos ser a conveniência, né? E poder também criar experiências do nosso cliente, não porque nossa estrada é boa, mas porque a gente tem outros serviços para poder estar agregando, né? Maravilha, obrigado pela contribuição, Ronaldo. Vou trazer aqui a palavra agora para o Alessandro. Alessandro, falando um pouco sobre TV por assinatura e streaming, né? É um mercado tradicional e, na tua visão, como que a inovação vem transformando esse mercado? Perfeito. Bom dia a todos. Antes de responder a sua pergunta, Hermes, eu quero agradecer a Brint por esta oportunidade de estar aqui participando desse palco só com grandes personalidades do segmento e também por esse evento maravilhoso que marca aqui pós-pandemia
encontrar todos vocês, estar aqui nesse ambiente de negócios, né? Para responder a pergunta, Hermes, eu vou pedir para a produção colocar um slide que me dá embasamento aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito desse segmento. A indústria de TV por assinatura, streaming, ou seja, pela via a qual o conteúdo de vídeo é entregue, ela vem passando por uma transformação potencializada, obviamente, pelo incremento de novas tecnologias, pela chegada de novos players nesse mercado, mas a gente precisa sempre olhar o que de fato esse consumidor quer e o que ele precisa, o que ele anseia. Segundo o Ibope, nessa pesquisa da Kantar, a gente tem um crescimento de mais de 84% nos últimos 3 anos do consumo do streaming. Obviamente, do consumo de vídeo, né? E aí a gente olha o seguinte, se está consumindo vídeo pela internet, significa que o perfil do consumidor mudou na sua forma de consumir, mudou na sua via pelo qual ele está consumindo, mas o seu anseio por consumo ainda trafega por uma tradição. E aí você vê a TV linear correspondendo por 78% desse consumo, né? Então o canal linear na forma de entrega, sem ser por demanda, ele ainda reina, ele ainda corresponde pela sua maior audiência, né? E por outro lado você vê o conteúdo online que são os VOD, vídeo sob demanda, o SVOD, né, o Transactional VOD, que eles são aí conteúdos sob demanda. Isso aí está muito associado a plataformas como a Netflix, como a Amazon Prime e outras também que existem no mercado brasileiro, corresponde aí a 22%. Então, essa indústria ela vem se transformando. A conectividade, o acesso à conectividade permite com que essa transformação seja mais acelerada, mas a proposta que hoje o mercado oferece para esse consumidor está passando por uma necessidade de entendimento de como é que esse consumidor prefere e qual via ele quer usar e qual o formato de conteúdo que ele quer assistir, né? Então, eu acredito sim que nesta tradição de indústria e com as novidades, a gente tem uma oportunidade nas mãos de entregar a melhor proposta para esse consumidor final. E aí a gente passa por algumas análises, que é, o que de fato esta família precisa? O que de fato, qual o serviço de fato inovador que corresponde à expectativa desta audiência ou desse consumidor? E aí o provedor de banda larga, neste meio, nesta transformação toda, se depara com uma série de soluções que pulveriza, na verdade, a oferta para esse cliente. Isso é positivo, mas a gente caminha para um momento de a gente embalar isso de uma forma mais pensando no consumidor do que somente na inovação e na criatividade de entrega, né? Então, acho que a gente tem nas mãos aí uma oportunidade oriunda das tecnologias, mas ao mesmo tempo um desafio para compreender qual é o anseio e a necessidade que esse consumidor está e o quanto ele tem no bolso para desembolsar para essa proposta. Acho que o desafio dos grandes players é esse. Bacana, Alessandro. Uma coisa que tu falou aqui que me chamou a atenção é que o público em geral, ele continua consumindo o mesmo conteúdo, ou seja, a senhorinha lá passando roupa continua vendo a Globo, a novela, só que por um outro canal. Antes era via antena, agora seria streaming, mais ou menos isso. Também, e aí esta via que é o streaming, ela está favorecida exatamente pela conectividade e pela fibra, está exatamente pelo acesso à banda, ao consumo de vídeo online que você, provedor, proporcionou. Então, de fato, sim, há uma tradição no consumo. O canal aberto ainda é o canal que tem maior audiência no Brasil, e os canais tradicionais TV por assinatura já entenderam isso e estão levando a esse conteúdo de maneira mais próxima a essa necessidade do consumidor, né? Então, hoje, consumir conteúdo sempre vamos consumir, porque via, se é pela imigrante, se é pela Anchieta, vai ser como que a conectividade e o acesso à banda larga no Brasil vai favorecer esse mercado. Show! Legal, Alessandro, obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o Everton, o Everton da Abbots. Everton, a gama de serviços de OTT, over the top, ela está infinita, né? Hoje o consumidor ele não sabe nem como que ele faz para escolher o melhor tipo de conteúdo que ele vai assistir. Como que a gente consegue estruturar um modelo que tenha uma inovação, que faça sentido para o consumidor ali, né? Para a contratação do serviço? Perfeito. Bom dia, pessoal. Agradeço o Everson e a Brint pelo convite. É um prazer estar aqui depois de 2 anos, né, em casa com a pandemia. É muito bom poder participar de um evento presencial. E agradecer a vocês. Eu acho que quem está aqui hoje acordou cedo e resistiu ontem, né? A farra que teve na festa de finalização do dia com a banda de rock. Eu vou pedir também para passar um slide e eu vou trazer esse conceito do que a gente leva para o mercado em termos de Associação Brasileira de OTT,
do conceito que a gente acredita que são os diferenciais que você pode criar para fazer essa diferenciação. Então a gente tem um conceito que é o CARD, ele passa por cinco itens, pode passar por favor, e cada um desses itens são importantes, tá? Diretamente para esses pontos. Então o primeiro ponto é o conteúdo. Tem uma frase muito famosa do Bill Gates, que é da década de 90, de 96, que ele escreveu um artigo que o conteúdo é rei, que tudo relacionado ao marketing, né, a estratégia, seria relacionado a um conteúdo diferenciado. E isso evoluiu, o conteúdo continua sendo rei, mas a relevância ela é rainha e o envolvimento, né, o comprometimento, o engagement, ele é o reino. Você não consegue trabalhar com conteúdo, por mais que ele seja nichado, por mais que ele seja raro, por mais que ele seja diferencial, ele sozinho, se não for relevante e se não for com compromisso engajado com o usuário final, né, e a audiência é importante nisso, ele não consegue sozinho ser suficiente. Então essa tríade é super importante para se trabalhar. Conteúdo rei, a relevância rainha e esse envolvimento sendo o reino que vai fazer essa mistura acontecer. O segundo ponto é a audiência. No mercado que tudo é commodity, audiência é tudo. Hoje a diferenciação, quem assina uma Netflix, vai assinar uma Prime, vai assinar uma Sky, outros canais de streaming ou de OTT diretamente, e o que importa é a audiência, né? Como você vai fomentar essa audiência, nessas analogias que o Ronaldo e o Alessandro colocaram, né? Não se preocupar com a estrada, sim com a experiência que você está criando para essa audiência diretamente. Seja uma experiência personalizada e seja uma experiência customizada, né? De acordo com o que o seu público espera também. Outro ponto é a receita. Hoje se trabalha em várias frentes de receitas diferentes e a gente teve um exemplo super recente com a Netflix, né? A Netflix perdeu 200 mil assinantes da base pela primeira vez, desde 2011, na base de assinantes, e isso impactou mais de 20% em perda de receita também, em valor da empresa, e ela sempre se posicionou como empresa que vai ganhar dinheiro com a receita de assinatura. Tem outros tipos de receita que trabalham, né, com a ATT, seja o transacional ou seja o publicidade, né, advertising também. E o que a gente vê hoje é que o melhor, aí respeitando a sua audiência, né, o melhor é oferecer tudo. Tem gente que vai preferir assinar, tem gente que vai preferir comprar de forma pontual e tem gente que vai preferir não pagar nada, mas ser penalizado com a experiência de publicidade antes de assistir o conteúdo. Então você respeitar a sua audiência para isso, né, para a receita, também é super importante. O quarto ponto é a distribuição. A gente vê que o OTT ele evoluiu para uma linha muito parecida com a linha cinematográfica. Então a gente tem um conteúdo premium até chegar um momento que esse conteúdo não é tão relevante, mas pode ser exibido em massa de qualquer maneira, né? Então o conteúdo vai sair primeiro na janela cinematográfica no cinema, depois em canais premiums, depois vai sair no OTT até ter uma exibição de massa diretamente. Eu estava vendo um material do Casimiro, né, o youtuber, o streaming, e ele falou um ponto que para mim é essencial quando se fala de distribuição. Ele colocou que o conteúdo, ele é uma laranja, né, que você tem que espremer até a última gota desse conteúdo, quando é um conteúdo relevante. E a distribuição é assim, né, você tem que aproveitar em todos os canais. Se ele é premium, cobra para ser premium. Se ele não é, você vai deixando ele ser distribuído, inclusive para outras plataformas, né, até o ponto que você vai monetizar em todos os canais ali. E esses 5 pontos interagem. E o último ponto é a inteligência. E talvez para esse evento é o ponto essencial, né? A gente está aqui com vários provedores e tem duas frases, né, que nos últimos anos tem sido muito falado sobre isso. A primeira é que dado é o novo petróleo, diretamente. Então não tem como você trabalhar com o OTT sem conhecer o comportamento e avaliar os dados relacionados as preferências dos seus usuários, né? A gente sempre vai voltar nessa questão de conhecer esse perfil. E o outro é relacionado que a inteligência artificial é a nova eletricidade. A Netflix é um exemplo muito bom relacionado a isso. Uma das séries mais famosas da Netflix é House of Cards, e ela foi baseada em inteligência artificial. Então, a escolha do ator, do Kevin Spacey, foi baseada no algoritmo, que ele tinha um ótimo rating na plataforma, e a escolha do assunto, que foi de política, também estava relacionada às preferências daquele momento
sobre a plataforma. E com isso eles fizeram uma série própria, que foi uma das primeiras que mais tiveram sucesso, usando algoritmos de entendimento de comportamento diretamente. Então esse conceito Card ele passa por esses 5 pontos e ele responde essa questão, Everson, de como trazer a inovação para dentro de plataformas de OTT. Everton, legal o teu comentário. O que me chamou muita atenção foi sobre o modelo de negócio quando tu falou do Netflix, né? O Netflix ele ficou preso num único modelo de negócio que é o assinatura. Na tua visão, como que tu enxerga esse... E o provedor tem essa similaridade também. Existe um único modelo que é a assinatura. Tu enxerga outros modelos de negócio para provedores? Sim, sim. E para mim não existe um modelo certo. Eu acho que muitas vezes a gente quer... Modelo de remuneração, desculpa. De remuneração. Para mim, a gente quer muito essa resposta by the book, né? O certo é o transacional, o certo é o por assinatura, o certo é o advertising. E para mim, o segredo é fazer essa mistura mesmo, né? Aproveitar quem quer ser panelizado. Eu pago o YouTube Premium para não ter publicidade no YouTube. Mas você pode ver o YouTube com publicidade e não ter custo nenhum relacionado a isso. Eu compro vídeos avulsos no YouTube e compro vídeos avulsos na Prime também. E eu posso ter esse direito. E eu gosto de assinar alguns outros canais de OTT, DirecTV Go, etc. E isso que é o legal, né? No final não é o modelo 1 ou o modelo 2, A ou B. É das opções e o seu usuário vai ter um portfólio ali para escolher o que fizer mais sentido. Então o segredo, a resposta é assim, dá de acordo com o seu usuário. A gente estava comentando, o Alessandro traz muito isso, né? Que o público brasileiro ainda consome a TV linear. E você tem que respeitar, né? Então, na sua estratégia, você tem que considerar essa forma linear para fazer os projetos acontecerem. E aí, no final, o segredo é sempre respeitar a experiência do público. Bacana. Eu lembrei agora de algo que foi falado muito nos outros eventos e no mercado, que era a palavra omnichannel, né? E ainda é algo que está muito consolidado agora. Acredito que logo a gente vai estar falando de omnichannel na forma de pagamento de provedor, né? Então, ou seja, o público vai poder escolher a forma de poder usar o serviço. Obrigado, Everton. Gerson, agora é contigo, meu amigo. Eu vou te fazer aqui 2 perguntas que valem 1 milhão. Acho que somada vai valer 2. Na tua visão, 5G é uma ameaça? Essa é a pergunta 1. Já vou engatar a segunda já. Na tua visão, qual modelo de negócio tu enxerga que seria viável para aumentar o consumo de banda? Por que eu estou falando isso? Visto que hoje a banda não é mais um problema, e o provedor cresceu enquanto banda era um problema, cresceu forte, né? E agora, como que a gente vai trabalhar, pensar para impulsionar esse aumento de consumo de banda? Muito bem, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Acho que está... Alô? Agora sim. Eu preferi o sem eco. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu queria só dar um passo atrás antes e explorar por uma outra dimensão o conceito de inovação. A gente ouve muito falar de transformação digital, né, de revolução industrial 4.0 e acho que uma das primeiras perguntas que vem à mente é: mas que diacho é essa inovação digital, sendo que há 20 anos eu tenho transformação digital, enfim, né? A internet não é mais novidade há mais de 2 décadas. Eu acho que é muito importante a gente se fixar no conceito de Revolução Industrial 4.0. Eu acho que aí a gente consegue entender a real importância do momento que a gente vive hoje e o tamanho da oportunidade de negócio que nós temos na nossa frente. Normalmente, quando você está no miolo do furacão, você não percebe a tempestade. E a gente está vivendo uma super tempestade. Por que a gente chama o momento atual de Revolução Industrial 4.0? Que é a 4ª. Se alguém errou essa pergunta, é a 4ª Revolução Industrial. Mas o que quer dizer isso? A primeira Revolução Industrial é aquela que a gente estudou nos livros de história, pelo menos eu, sou um pouco mais velho talvez que um pedaço de vocês, né? Que é a Revolução Industrial inglesa, que é a máquina a vapor. Mas a grande e mais importante Revolução Industrial até agora foi a segunda. A segunda Revolução Industrial trouxe 4 grandes pilares de inovação ao mesmo tempo.
eles evoluíram e amadureceram concomitantemente. E por isso eles geraram um crescimento do PIB mundial gigantesco. Muito maior do que o da primeira, muito maior do que o da terceira. Saúde, saneamento básico, penicilina, enfim, os primeiros antibióticos. Comunicação, telégrafo, telefone. Logística, né? Ford Bigode, os primeiros carros, as ferrovias. E falei de comunicação, logística, saúde, eu já falei das 4. Então, recuperando aqui, logística, comunicação, saúde, saneamento básico e comunicação. Não. Ficou 2 vezes, pois é. É engraçado. O que eu esqueci? Saúde, comunicação, logística e... já lembro da 4ª. Enfim. Acho que na hora que eu vou falar da 4ª revolução eu vou lembrar dela. A terceira revolução industrial foi o advento do computador e da internet. Então aconteceu há 30 e 20 anos atrás. E agora a gente tem a 4ª revolução industrial replicando a segunda, só que de uma forma digital. Então você tem a saúde digital, né, telemedicina, né, hoje você consegue ser atendido por um médico cirurgião a 10 mil quilômetros de distância, e o que pode ser uma diferença, fazer diferença entre a vida e a morte. A saúde é digital, a comunicação é digital. A pandemia nos mostrou que a gente sim consegue fazer reuniões, né, via Zoom, Google Meeting, Microsoft Teams e todo o resto de arcabouços de ferramentas de videoconferência. Nesse esteio, a pandemia mostrou que o home office funciona, né? O brasileiro até então achava que o cara ia para casa e ia ficar vendo TV, mas não, ele trabalha de casa, né? Então, saúde digital, comunicação digital, logística digital, né? A gente hoje já começa a ver caminhões autônomos, né? Carros, táxis autônomos, drones. A gente vai começar a ver, a se acostumar com a entrega de delivery via drone. E eu juro que eu vou lembrar do 4º. Ô Jess, inclusive essa semana saiu uma reportagem dos primeiros drones tripulados, né? Lembra? Tipo, olha... Vai ser lugar comum, porque vai diminuir trânsito, vai acelerar a entrega, né? Vai diminuir o erro humano, vai diminuir a quantidade de acidentes. Hoje, a China olha para o carro autônomo por uma única razão: redução de acidentes de trânsito, redução de mortes. A China tem um objetivo no carro autônomo: é tirar o homem da direção para diminuir morte. O drone entregando vai diminuir. Inclusive, né, aqui a gente tem a Abbott, né, esse dia eu estava conversando tanto com a Rappi quanto com o iFood. Quando chove, a quantidade de acidentes com motoboys de entrega é gigantesca, não é verdade? Então assim, choveu, as pessoas caem, né? Os entregadores caem e se machucam, alguns deles se machucam de forma mais séria. Enfim, eu juro para vocês que até o final do painel eu lembro da 4ª razão da Revolução Industrial. Mas no final das contas, o que acontece? A 4ª Revolução Industrial, ela digitaliza a primeira. Ela digitaliza a primeira e traz então toda essa questão do ganho do PIB mundial que vai ser gerado por meio dela. E aí vem aonde eu quero chegar para vocês. Bom, primeiro, que 5G, né? Ó, você achou que eu não ia te responder, hein? 5G é uma ameaça? Não, não é uma ameaça. Semana passada saiu um primeiro estudo, se não me engano, no Telebrasil, que falou sobre, que foi muito direto ao ponto. Falou, as teles, as empresas de telefonia não estão promovendo corretamente o 5G. O consumidor final não está vendo valor e não está com menor pressa para migrar para 5G, né? Então, não, 5G não é uma ameaça para o provedor de acesso. Na verdade, pode vir a ser uma oportunidade, né? A gente viu, né, o leilão da banda 5G com uma participação grande de PPPs, de provedores de acesso. Eu acredito muito que a entrega de banda móvel na última milha, principalmente fora dos grandes centros, vai ser algo que vai realmente agregar valor para o consumidor, uma vez que é entregue por uma empresa menor, um ISP, um PPP. A segunda pergunta foi?
Segunda é modelo de negócio para Então, impulsionar eu contei essa história toda da Revolução Industrial para chegar, né, à resposta da segunda pergunta. E aproveitando, né, o Ronaldo comentou, né, será que o nosso negócio é construir estrada mesmo? Né? Será que o nosso negócio, ou a grande oportunidade de negócios para a gente não é ter aquelas paradas de conveniência na estrada, prestar serviço, né? Galera, SVA não é ISS. A gente estava falando agora no aquecimento, não, porque eu tenho que entregar SVA, porque eu tenho que reduzir imposto, aí eu vou aumentar minha margem, porque não vai ser ICMS, vai ser ISS. Enquanto a gente pensar que SVA é uma forma de eu pagar ISS, a gente não vai atender a necessidade do nosso usuário final. É isso que a gente tem falado aqui nas falas de todos antes de mim, né? O serviço de valor agregado não é o que você quer prestar, é o que o teu consumidor quer comprar, é o que ele quer usar, você já perguntou para ele o que ele gostaria de receber? Né? Não é o que você quer entregar, o produto não é vendido, o produto é comprado. Enfim, a transformação digital tem 3 grandes pilares. No meu humilde entendimento, transformação digital para mim é internet das coisas ou inteligência das coisas, né? O I pode ter dois significados aqui: inteligência artificial e blockchain, né? Aqui vocês têm uma miríade, um mar gigante de oportunidades de serviços para ser entregues na ponta, principalmente no B2B, mas também no B2C, né? Que as grandes operadoras simplesmente não conseguem fazer. Se a entrega requer consultoria, a grande operadora é igual o Horácio da Turma da Mônica, ele tem um cabeção e não tem braço, o braço é pequenininho, eles não conseguem chegar lá no consumidor final, nem que seja uma grande empresa, né? Então existe sim uma grande oportunidade de entregar a inteligência artificial para o teu consumidor final, e existe uma grandíssima oportunidade de entregar a internet das coisas, seja para a empresa, seja para o cliente. Só para finalizar então, né? O teu consumidor está em casa hoje querendo conectar a lâmpada, o telão, o blackout dele, né? O projetor, e ele não sabe fazer isso. Então a internet das coisas caseira, a automatização da casa, ela está a pé, porque o teu consumidor está a pé. Não vai ser a operadora que vai entregar isso para eles. Do outro lado, a gente vai começar a ter aí, falando, né, resgatando o 5G, e vai existir uma grande demanda de redes privadas 5G. Basicamente o que acontece? O Wi-Fi corporativo, ele é inseguro, né? Qual que é a segurança do Wi-Fi? É o nome da rede e uma senha. Assim, por que as pessoas lá na Paulista, acho que agora não, talvez por causa da pandemia, mas vai voltar, andavam com a latinha de Pringles no notebook, né? Você lembra disso? Por quê? Porque as redes são abertas, basta um ataque de força bruta para descobrir a senha, o nome já está aparecendo para mim. A rede Wi-Fi é super insegura, e a rede 5G tem todos os stacks de segurança do GSMA. Então a tendência é gigantesca por conta de segurança corporativa e também, obviamente, por conta de latência. A latência do 5G é muito menor do que o Wi-Fi, né? Quem vai entregar 5G privado dentro das empresas não vão ser as grandes operadoras, né? E aí, só para linkar o B2C com o B2B, né? A pandemia fez a gente gastar um monte de dinheiro para ter um computador bom em casa. Eu quero levar esse notebook para a empresa, ele é melhor do que o que me dão lá para eu usar. Então, bring your own device é uma realidade, inconteste. E aí você tem que conectar aquele computador de casa que está vindo com uma conexão móvel caseira, ele tem que entrar na empresa e ser entendido como um ativo da empresa naquele momento. Tem toda uma pilha de seguranças e tem toda uma oportunidade nova de negócio na parte de segurança corporativa e gerenciamento de dispositivos móveis que vão ter que uma hora estar no 5G privado, assim que ele passar pela porta ele vai estar no 5G público, e isso tudo tem que ser coordenado e gerenciado pela empresa que não entende de telecom, porque telecom não é TI. As grandes empresas têm sim equipes boas e robustas de TI, mas vocês mais do que ninguém sabem que telecom não é TI. Muito Desculpa, bacana. eu falo demais. Não, muito boa contribuição. Inclusive, essa semana a gente estava num outro debate sobre 5G e ficou muito claro para mim duas coisas. O primeiro, não faz sentido para a grande operadora
migrar o consumidor final para 5G, visto que ele não vai conseguir subir ticket na mesma proporção do CAPEX. E segundo, o provedor regional vai ter um protagonismo muito grande na implementação de 5G. Então, eu acredito que essa ameaça, ela é uma grande oportunidade disfarçada. Então, é só uma contribuição aqui nessa pauta também. Vou trazer de novo aqui para o Ronaldo. Agora, entrando um pouquinho no nosso negócio atual, provedor, o que a gente está vivendo hoje, é sobre a modelagem do negócio, o nosso modelo de negócio atual, não sendo confundido com a modelagem de oferta. São duas coisas que têm que andar lado a lado. Fala um pouquinho do caminho das pedras para a gente tentar inovar e se reinventar nesse negócio. Modelagem de oferta e separado de modelo de negócio. Tá bem. O Everson comentou a respeito de inovação ainda e o Gerson comentou a respeito da Avenida Paulista, etc. Eu lembrei agora que fizeram uma inovação lá, né? Vocês viram que tem carregador agora nos pontos de ônibus, né? Você está ali com o celular, o cara pega e carrega o seu celular e vai embora, né? Muito bem. Pessoal, para falar de modelo de negócio, qual será o modelo de negócio que a gente vem utilizando há 15 anos, Everson? Qual será o modelo de negócio que os provedores têm implementado durante todo esse tempo? Era 128K por R$40, depois foi para 256 por 50, agora a gente está 500 por 99. Esses são valores, né? Mas eu brinco o seguinte, que o modelo de negócio do provedor sempre foi overbooking. Porque ele comprava 1 mega e vendia 10 vezes o mesmo mega, né? Faz sentido. E não é porque é um bando de picareta, não, Gerson. É porque a telefonia sempre funcionou assim, telecomunicações sempre funcionou com questão de compartilhamento, né? Então, era possível realmente a gente fazer isso, né? O tal do coworking, por exemplo, né? Um outro exemplo, né? E no momento em que a gente tinha um grande ofensor para poder crescer a banda que a gente contratava, né? Então a gente precisava de mais banda para poder aumentar o cliente e tudo, e aí a banda começou a diminuir, a gente começou a ofertar mais banda, ou seja, hoje a banda não é mais o problema, né? Há tempos atrás, quando eu dizia, não faça FTTH para entregar 5 mega, o pessoal fala, você não sabe o custo da minha banda. Eu falei, aumenta para 50 e não vai aumentar o link. Ninguém acreditou. Aí depois, hoje todo mundo agora quer oferecer 500, 1000, como se isso fosse solução. Então o que eu vejo com relação a modelo de negócio? A gente precisa repensar realmente a proposta de valor que a gente quer entregar, né? E como que a gente quer fazer isso? A gente vê, por exemplo, alguns provedores pensando já de repente no modelo de franquia, que eu vejo uma possibilidade, que é um outro modelo de negócio. A grande dificuldade nossa ainda hoje para pensar no modelo de fazer uma franquia da nossa marca é que a gente sempre trabalhou muito pouco a nossa marca. A gente sempre trabalhou a questão da qualidade da nossa estrada, né? Mas a marca a gente nunca trabalhou, ou seja, a gente precisa agora pensar, se for para esse modelo de franquia, em trabalhar marca, branding, como é que o meu cliente vai se identificar com a minha marca para poder estabelecer isso daí, né? O outro ponto que eu vejo também como uma possibilidade é a questão da gente pensar num modelo parecido com o freemium, né? Ou seja, eu ter algum tipo de oferta, entre aspas, gratuita, né? Gratuita porque alguém paga, como por exemplo publicidade, né? O Anderson comentou, e aí eu ter depois a minha oferta de serviço, né? E outras, por exemplo, né, que a gente vê lá como, a gente fala aqui um outro tipo de modelo que é o whisky e anzol, né? Que é, eu ofereço um básico e depois eu vou complementando a minha oferta. E eu acho que é isso um ponto bastante importante para a gente começar a entender, que sempre a gente oferece tudo dentro de um pacote. Está na hora de a gente começar a ofertar um básico e os pacotes depois serem ofertados para que a gente possa aumentar, quem ia falar de ARPU aí, né? Aumentar a receita com o nosso cliente, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Ô, Ronaldo, quando tu fala em freemium, tenta dar uma resumida, assim, uma aprofundada nesse tema. Como seria na prática o modelo freemium para provedor, na tua visão?
Para a banda, no caso. Pois é. No processo, né, na verdade, eu teria que estar sempre fazendo um processo de autenticação do cliente, ou seja, não é estar autenticado o tempo todo, mas no processo de autenticação, antes dele autenticar, eu colocar lá a publicidade de alguém, né? E aí ele vai ter a conexão dele durante tanto tempo de forma gratuita. E ele pode optar, não quero essa publicidade, e fazer isso de forma como a gente faz hoje, né? Agora, um outro ponto que eu queria comentar, e aí eu acho que envolve a questão de inovação realmente, e eu acho que é o próximo passo com relação à telecom em si, entra no que diz respeito que o Gerson comentou também, o Everton. A gente impacta muita gente, né? Um provedor aí que tenha 10 mil clientes, 10 mil acessos, não impacta 10 mil pessoas, impacta 40, 50, 60 mil pessoas. E a gente tem muito pouca informação de todas as pessoas que a gente impacta. A partir do momento que a gente começa a inovar e pensar em Big Data, em Data Mining, né, para poder fazer varejo para todo mundo que a gente impacta, aí sim a gente vai estar fazendo uma inovação disruptiva nesse mercado. Porque a gente vai sair realmente de prover acesso e vender consumo para os nossos clientes. Mas isso vai vir através de tecnologia, né? Principalmente o que eu vejo, Big Data, Data Mining e inteligência artificial. Então vejam só, todas essas tecnologias se integram para eu eventualmente poder fazer alguma ação disruptiva nesse mercado. E aí sim, aí a gente vai estar, por enquanto, no oceano azul, né? Por enquanto. Porque é impressionante, né? A cada inovação, ela surge como um oceano azul, e daqui a pouco, obviamente, não está tão azul assim, né? Bom, Ronaldo, vou passar a palavra aqui para o Alessandro. Alessandro, a gente vê hoje o Netflix, como o Everton comentou, perdendo base de assinantes, né? Reajustando o preço, teve essa semana passada, se não me engano, a Amazon reajustando em 50%. E a gente tem Disney, a gente tem HBO, a gente tem a própria Netflix, a gente tem vários players com conteúdos maravilhosos e o cliente perdido sem saber o que fazer com tudo isso, né? Pagar todos sai muito caro e engraçado que isso já era uma previsão lá no passado, quando tinha só a Netflix. Que solução que tu enxerga para resolver esse tipo de demanda, sabe? Maravilha, excelente pergunta. Eu acho que aqui eu vou tomar a liberdade antes de responder essa pergunta. O pessoal vai colocar uma slide aqui que a gente vai inclusive contextualizar isso de forma visual, que está bem evidente já no mercado atual, né? Nosso amigo falou ali sobre as grandes operadoras com alguma dificuldade regional, e de fato, né, a gente tem visto sim, isso é muito evidente. O Brasil que a gente faz parte, que a gente vive, existem vários Brasis dentro do Brasil, existem realidades bem distintas, e o provedor de banda larga local ele pode potencializar essa oportunidade de uma forma bem feliz, principalmente, inclusive, isso já está sendo visto pelas grandes operadoras, né? Então, inclusive, as grandes operadoras hoje, inclusive, buscam modelos de negócio para que o provedor seja a extensão desse braço, que muitas vezes ele existe na grande operadora, só que ele é um pouco lento para chegar numa região um pouco mais distante dos grandes centros. Mas existe modelo de negócio em parcerias que permitem com que o provedor local seja essa extensão desse braço da grande operadora, e a gente tem exemplos aqui que a gente pode mostrar isso também. E quando você olha para a inovação, igual o nosso amigo Ronaldo falou, você olha a base de assinantes hoje de um provedor, é uma base que é um celeiro de oportunidade de inovação. Até porque o provedor de banda larga, ele oferece um serviço para a residência. E tudo que tem de IoT, de oportunidade de inovações dentro da residência, hoje traz modelos de negócio distintos que o provedor pode potencializar, inclusive monetizar e aumentar sim a sua receita, o seu ARPO, de forma bem consistente, não só entregando preço, entregando solução para a casa do cliente, né? Então, quando você vai agora fazendo um paralelo com o mercado de vídeo, você vê vídeo e OTT e oportunidades de negócio no segmento de vídeo e música. O mercado entendeu
porque existe uma complexidade de necessidade do cliente hoje em várias instâncias, tanto para o consumidor consumir sozinho, quanto para a família, e hoje nós temos um enxoval de oportunidades no mercado. E o sucesso se dará, Emerson, respondendo direto a sua pergunta, na solução que congrega a necessidade essencial do cliente. E aí é um trabalho que nós precisamos fazer. Estamos embalando, enlatando alguma coisa, entregando para o cliente, ou estamos sondando exatamente aquilo que é essencial para ele? Porque se não for essencial, estamos entregando um serviço que vai ser sensível ao churn, sensível ao corte. Isso não é de sucesso para ninguém, nem para quem oferece, nem para quem distribui, nem para quem produz e nem para quem distribui, né? Então, o sucesso se dará na entrega de produtos que atendem a necessidade essencial do cliente, respeitando, inclusive, que o Everton trouxe aqui, a particularidade. Em média, estima-se hoje que uma família brasileira, dependendo da classe socioeconômica, já gasta R$280 com serviços digitais. R$280 é mais caro do que um pacote tradicional da TV por assinatura, ou de uma assinatura de música, de um aplicativo de música. Então, significa, o que eu posso oferecer para que este valor, quando o cliente perceber que ele está pagando tudo, ele não seja sensível a cortar essa despesa e desconstruir toda a cadeia de valor de quem ofereceu. Então, a solução que terá sucesso vai ser aquela que oferece uma quantidade de serviço a esse consumidor, de forma que atenda principalmente a necessidade da família. O DirecTV Go é um exemplo disso, tenta colocar dentro de um aplicativo uma solução, tanto vídeo sob demanda e canal linear, entendendo que o consumidor ele precisa desse acesso. E nós temos outros bons exemplos aqui também. Então, diante desse cenário, onde eu coloco o consumidor frente a várias oportunidades de serviço, isso é bom, porque isso permite com que tanto um conteúdo nichado, que a gente fala, que tem uma especificidade para um perfil de público, ele tem a liberdade de adquirir, mas ao mesmo tempo eu preciso favorecer o acesso a esse conteúdo. Aí entra metadado, aí entra uma série de inteligência artificial também aplicada à entrega da melhor experiência para o consumidor, que permite com que eu consiga colocar numa mesma plataforma, ou o provedor entregando, né, várias plataformas, mas daquelas que fazem sentido, porque como falamos aqui, se for um SVA, para eu fazer somente ter um ganho tributário, tendo aquela alternativa para melhorar minha margem operacional, eu estou enlatando e arremessando o serviço para o meu consumidor, mas eu não estou entregando a necessidade básica que faz com que essa relação de negócio entre o consumidor e o provedor seja algo de cauda longa, algo a longo prazo, né? Então, eu sondando a necessidade do cliente, entregando algo que atenda a necessidade da família, da casa ou do usuário, entendendo isso como provedor, eu vou ter sucesso, retenção de clientes na minha base, consequentemente aumento de receita para o meu negócio. Bacana, Alessandro. Uma coisa que é interessante a gente notar, quando a gente pensa em inovação, a gente quer sair muito fora da caixa, né? E às vezes a inovação ela está em coisas muito sutis. O dado que tu trouxe ali, falando que TV linear corresponde a 78% do conteúdo, já é um insight gigantesco, porque a gente está focando hoje em canal, em streaming. Não, o cara não está mais vendo TV e ele está indo para o streaming. Mas o que ele quer ver dentro do streaming? Ele quer ver TV linear ainda, ele quer ver a Globo, ele quer ver a SBT, Então, aí já existe uma inovação, né? É tão óbvio isso que muitos não acreditam. Da mesma forma que a telefonia, o pessoal está morrendo, mas ainda existe a telefonia ali, é sutil, né? E às vezes nós, como provedor, nessas coisas sutis, a gente acaba errando de pelo menos nem tentar testar uma nova solução, né? Eu vou trazer agora mais algum ponto nessa Eu queria colocar mais um ponto, que é um ponto que você fez eu lembrar também, que quando o provedor olha para a sua base de clientes, ele tem vários perfis ali dentro dessa base de cliente. E aí, obviamente, o mapeamento desses perfis, ele já permite com que eu seja inovador por categoria de cliente também. Segmentação de bases, né? Exatamente, eu segmento a minha base. Eu vou ter um consumidor muito parecido com o comportamento do Everton, que ele é satisfeito com 3 ou 4 opções, um de nicho, um que fale de esporte, eu correspondo à necessidade dele. Mas o que é predominante na minha base? Qual que é o perfil de cliente que eu atendo na minha região? Então aí eu tenho que ser inovador para atender a necessidade desses perfis de cliente, né? Tem sim aquele que é tradicionalmente linear, mas tem aquele que gosta de assistir sob demanda, que gosta de ouvir um podcast, que gosta de assistir uma série, maratonar ela do começo ao fim, e tem aquele que gosta de andar no freemium, ele passa de um para outro e não se importa com a publicidade.
né? Então, eu uso, por exemplo, Spotify, não me importo com a publicidade. Talvez um outro que eu vá contratar, eu me importo com a publicidade, eu quero pagar 100% e não ter publicidade. Então, esses perfis estão dentro da sua base de cliente e eu preciso mapear isso de forma inovadora, mas principalmente olhando para o básico também, que o básico dá resultado. Muito bom, aí vem a missão do Customer Success, né? Que até hoje as pessoas às vezes confundem, mas nada mais é do que isso, é entender o cliente, segmentar bem a base e conseguir ter esses resultados óbvios que a gente não sabe dentro de casa. Everton, vou trazer aqui agora uma pauta sobre conteúdo audiovisual, né? Hoje a evolução do mercado audiovisual, ela é muito grande, né? Ela caminha também lado a lado com a proteção do conteúdo, né? Como que a Abbott ela se posiciona nesse sentido, né? A respeito de propriedade intelectual do que é produzido? Bacana, esse tema é extremamente relevante e o que a gente percebe é que hoje o maior play do mercado é a pirataria, né? E todo mundo sofre com a pirataria. Ninguém é tão grande quanto os players piratas e é quase que uma corrida de gato e rato em termos de tecnologia. E o fraudador, em termos tecnológicos, está sempre um passo à frente. Então, a Abbott, a Associação Brasileira de OTT, ela tem até um manifesto relacionado a esse tema de pirataria. E a gente acredita que existe um esforço coletivo, né? Não é um esporte individual, é um esporte coletivo e precisa ter questões regulamentatórias, participações gerenciadas e centralizadas para que isso possa ser melhorado. Durante a pandemia aumentou muito tanto o consumo de streaming e de OTT como um todo. Isso também potencializou as questões de conteúdo pirata. E o fraudador, né, quem está vendendo esse conteúdo pirata, ele comete outros crimes, seja cibernéticos e seja crimes também. Eles estão envolvendo outras cadeias, né, de tráfego de pontos, etc. E por isso que é importante essa união do nosso lado também, porque do outro lado eles são mais organizados nesse sentido. E até o DMCA, que é o órgão, a entidade americana que protege o conteúdo na internet, e lá eles estão mais avançados nesse controle de conteúdo na internet, eles têm muita dificuldade, porque hoje a evolução da fraude digital, ela está muito mais profissional. Então o usuário às vezes não consegue identificar se o conteúdo contratado ou um set-top box contratado, se está sendo pirata ou se não está. A forma de bilhetagem é uma forma muito mais fácil e transparente, então até a identificação se torna difícil. E nesse manifesto da Abbott, a gente passa por alguns pontos que deve ser alterar o marco civil da internet, possibilitando que o ICP tenha possibilidade, né, de ter essa denúncia e também de bloquear um sinal diretamente no equipamento de borda. Isso vai minimizar essa questão de vazamento de sinal. Passa também por se criar um comitê junto com a ANPD, a Associação Nacional de Proteção de Dados, as entidades, né, como a Abbott, como a Brint, junto com as controladoras, para a gente fazer desse comitê um centro de apoio para a geração também de fomento no mercado e de mudanças legislativas e também pelas responsabilidades das controladoras, né, das TVs de sinais, em garantir que aquele sinal não está sendo vazado. Hoje o vazamento de uma operadora, ela compromete todo o mercado, né? Então é muito importante que cada um tenha essa responsabilidade, que faça auditoria e que tenha sanções também mais pesadas. E o último ponto é garantir que não seja tão fácil a vinculação. Aqui em São Paulo, se você for na Santa Efigênia, você vai encontrar fácil equipamentos para pirataria. Se você entrar na internet, você encontra fácil publicidade e tem que ficar mais em cima para proibir de forma tão fácil esse tipo de ação e utilizar em termos de tecnologia, né? Hoje já se usa DRM, fingerprint, marcas d'água ali, forenses, etc. E você pode trazer também o blockchain para o jogo para garantir que esse controle descentralizado dificulte cada vez mais a questão de pirataria. E até nesse relatório, né, essa queda de usuários da Netflix, eles fizeram um relatório para os investidores e um dos principais motivos que eles citam a concorrência, né, que o mercado está mais agressivo, mas eles citam que um dos principais motivos para a queda do usuário está relacionado à pirataria e compartilhamento de senhas, né? A Netflix estima que 100 milhões de usuários são usuários que compartilham senhas, que eles deixam de atingir diretamente. Então, esse é um trabalho em conjunto e que todos nós que estamos inseridos no mercado precisamos unir forças para ser mais forte do que o outro lado do fraudador, que é um lado organizado. E as HTV Box, como é que a gente faz para resolver?
É a grande questão, né? É muito fácil conseguir os set-top boxes de TV diretamente. Mas passa pela auditoria, que é fácil, a gente sabe onde que vende, né? Então deveria-se ter uma fiscalização mais forte disso. E passa também do ICP conseguir controlar ali para bloquear esse nó na borda, né? Porque hoje não se tem esse direito de se fazer. Muito obrigado, Everton. Excelente pauta que a gente tratou aqui. Vou passar a palavra agora para o Gerson para falar sobre inovação. Como que a gente consegue criar um modelo de... falar inovação é uma coisa tão trivial assim, né? Mas como que a gente inova focado em rentabilidade? Como que a gente cria modelos que a gente minimamente tem uma visão de rentabilidade, crescimento de ARPU e por aí vai? Bom, primeiro, né, parafraseando o Ronaldo, né, inovação sem rentabilidade é diversão, né? Criatividade, passatempo. Antes, eu queria falar para vocês que eu lembrei da quarta pilar, da quarta revolução industrial, estava mais na cara que nariz. A revolução industrial, eu esqueci da indústria. Então, na segunda revolução industrial, a gente teve, inclusive eu citei o Ford Bigode, né? Você teve o advento, a criação, né, do Henry Ford, da linha de montagem, que aumentou gigantescamente a produtividade do fabril. Agora nós temos a robotização, né? Então o robô está aumentando exponencialmente a produtividade das empresas, das indústrias. Bem, voltando para a questão da inovação, e fazendo um paralelo com 5G, né, que, enfim, as operadoras não conseguiram convencer a gente que a gente precisa de 5G no nosso celular. Afinal de contas, né, o que eu uso que é mais pesado hoje no meu celular? Por exemplo, um filme no Netflix, né? O 4G me atende. Então, para que eu preciso de 5G? Ah, não, porque tem mais banda, mas para que eu preciso de mais banda? Nós temos que provar para o cliente, nós temos que gerar essa necessidade de conteúdo de mais banda. E aí, é um mix do serviço prestado em nuvem com o processamento executado na borda, executado no Edge Computing, né? Então, o meu cliente de rastreamento, eu vou fazer uma parceria com uma empresa que entrega uma câmera com inteligência artificial e vou colocar inteligência artificial no automóvel, no caminhão que é rastreado, né? Para que, Gerson, que eu preciso de inteligência artificial na câmera? Porque se essa câmera tem uma função de evitar um atropelamento, a latência de eu ir até a nuvem processar para descobrir que aquilo é uma pessoa, na hora que volta a resolução do algoritmo, eu já matei a pessoa, né? Então, para dar um exemplo assim, pragmático e catastrófico, a gente precisa de Edge Computing, sim, a gente precisa de inteligência artificial na ponta, e isso vai gerar demanda para consumir mais banda, para justificar mais investimento, né, na estrada, né? Mas aí a gente está no posto de serviço servindo, né, entregando conteúdo, entregando valor. Eu acho que basicamente, a palavra, né, de como que eu aumento minha margem, como que eu aumento minha lucratividade na inovação, de novo, vamos perguntar para o nosso cliente o que ele precisa, vamos olhar nas economias mais avançadas, o que elas estão fazendo, né? Hoje a China está se tornando um expoente em inteligência artificial, não porque eles estão inovando, né? Eles deixam que o Vale do Silício gaste dinheiro com pesquisa e desenvolvimento. O chinês, longe daquele chinês, né, de 50 anos atrás que copiava e fazia um produto ruim, o chinês está, em vez de gastar milhões num cientista de dados top de linha, ele está contratando aquele entry-level que pratica a inteligência artificial criada no Vale do Silício. O que a gente precisa fazer é exatamente isso. A gente não precisa da revolução, inovação revolucionária, disruptiva. A gente precisa aproveitar a inovação que já existe e gerar negócio em cima dela, né? Então, um exemplo bobo, né, do que a gente tem falado aqui, por exemplo, de conteúdo de vídeo. Cara, eu como Instagrammer, meia boca, né, mas principalmente como um cinéfilo voraz, toda hora que eu vou ver um filme, que eu escolho um filme para assistir, eu tenho que entrar em cada serviço para ver onde está esse filme. A Apple TV faz isso mais ou menos bem. Se você entrar no site da Apple TV, ela, não sendo Netflix, né, ela já abre o app se você tiver ele instalado. Mas quem não tem Apple TV em casa?
né? Então, e mais, quando eu estou instagramando, eu não estou com minha Apple TV ali no lado. Pô, eu tenho que entrar em cada serviço para descobrir que o filme não está em nenhum deles, porque eu tenho uma mania de sexta-feira indicar um filme, né, de tecnologia pro meu pessoal lá, que segue no Instagram. Então assim, ó, esse é um servicinho bobo que vocês poderiam estar provendo para o teu cliente, né? Um search para dizer aonde está aquele filme. Ah, Gerson, pô, eu não tenho acesso às APIs dos caras. Meu, tem um monte de serviço já que inclusive mais atualizado do que a API dos caras, que te mostra a lista de que filme que entrou, de filme que saiu. Então assim, a inovação para gerar conteúdo, gerar negócio para vocês, para gerar valor para o teu usuário final e para aumentar a tua margem, aumentar o teu ARPU, né? É uma inovação que entrega valor e não precisa ser disruptiva, pode ser simples, né? E descobre qual é a dor que o teu cliente está sentindo, aonde o calo está apertando. Às vezes é muito simples, barato e rápido de implementar. Muito bom. Quando a gente fala em dor, segmentação de base, acho que está totalmente ligado, né? A gente segmentar a base para descobrir a dor do cliente, aí sim, eu acho que a inovação ela está aí, né? Nesses pequenos detalhes. Tu quer fazer alguma outra contribuição nessa pauta, Ronaldo? Não, eu estou de acordo, realmente. Eu ia trazer um ponto que a gente não falou aqui, que vou deixar aberto a contribuições, depois a gente abre para a pergunta, que é sobre a evolução do serviço em nuvem. Isso é uma coisa que começou lá com o Drive, pegamos o pendrive e levamos para a nuvem, isso veio evoluindo, a gente está vindo com o mercado de games, que até então era presencial, o hardware, ele está indo para a nuvem, a gente veio o mercado B2B que tinha máquina, servidor, gabinete jogado lá num canto, está indo para a nuvem. Vocês têm alguma opinião para dar a respeito de qual seria o próximo passo da nuvem? Porque aqui eu acredito que o provedor tem um papel fundamental também. Tá aberto. Fazendo de novo a questão do paralelo com a estrada, né? Nós temos que chegar com a estrada na nuvem, né? E aí, obviamente, que o que a gente vem comentando a respeito disso a gente precisa sempre, Everson, pensar em prover a melhor experiência para o nosso usuário. Mas a melhor experiência é ele consumir o conteúdo que ele deseja com a melhor experiência. Se é nuvem que ele está querendo acessar, com relação a game, com relação a conteúdo, etc., como é que eu consigo entregar a melhor experiência para o meu usuário? Acho que esse é o ponto-chave que a gente precisa começar a discutir. E falando com relação à questão disruptiva, eu também entendo que a disruptiva pode acontecer, mas é muito complicado. Mas a gente precisa pensar também o seguinte: está se pensando muito em inovação para atrair usuários para a nossa base. E eu acho que está se pensando muito pouco em como manter esse usuário na nossa base. E eu acho que esse que é o ponto que a gente precisa começar a pensar também. Como é que a gente vai fazer a retenção desse cliente? Entregando uma melhor experiência. E aí a proximidade com o cliente, eu acho que é extremamente importante. Por quê? Porque todo o marketing que a gente faz e todo o processo de vendas que a gente faz, nós estamos sempre elevando a expectativa do nosso cliente. Só que se depois ele se depara com uma entrega do serviço aquém dessa expectativa, isso gera uma insatisfação. E essa insatisfação muitas vezes gera churn. Então a gente precisa estar criando então inovações e aí incrementais para que a gente cumpra com a expectativa gerada. Tá? Então eu fugi um pouco da questão nuvem, mas eu quero que você entenda o seguinte: a nuvem, novamente, é onde eu quero que o meu usuário quer chegar e eu preciso conduzir ele até lá, né? E para ter essa condução, aí sim eu preciso pensar em toda a minha estrutura, né, e como entregar a melhor experiência para ele. Excelente. Deixa que eu gosto de fazer uma comparação, eu sempre faço essa pergunta. Eu quero que levanta a mão, quem hoje, desde a hora que acordou, a gente está 10 horas da manhã agora, assistiu algum vídeo desde a hora que acordou? Pode ser no Instagram, no Twitter, no TikTok, Netflix. Quem que viu algum vídeo desde a hora que acordou? E sempre assim, eu posso fazer uma reunião 8 horas da manhã que todo mundo já viu o vídeo do momento que acordou até o horário dessa reunião. Eu acho que isso traz muito
como que a nuvem hoje, né? A nuvem deixou de ser essa coisa abstrato, né? A nuvem, o conceito de nuvem não TI uma água condensada, né, que acaba virando nuvem, e o conceito de TI em nuvem, ele só foi uma coisa muito abstrata para a gente, né? A nuvem, que tá os servidores, não sei o quê. E hoje, respondendo o que seria esse próximo passo, a nuvem hoje está na Terra, não existe mais nuvem de servidores, né? Até o metaverso é isso. A gente se relaciona o tempo todo e a gente está convivendo no ambiente em nuvem, né? Mas a gente é a nuvem de servidores. A gente já está dentro dessa nuvem, a nuvem faz parte do nosso ambiente, né? Esse é o passo presente que já existe. Maravilha, vamos abrir a perguntas agora. Antes da pergunta, tu dá a resposta já, é isso? Alô, oi? Tá. Meu nome é William Geminiano, sou da Fonte Mídia e da Abbott. Vou fazer uma perguntinha para o Everton, que, assim, como é que o provedor pode começar a oferecer o OTT? Como? Bacana, William, obrigado pela pergunta. Hoje se mistura muito, né? O provedor, o ISP vai oferecer o OTT e o OTT precisa, né, do ISP. Então, é um caminho de mão dupla. E hoje, para começar, você tem que passar por alguns pontos, seja técnicos, em termos de infraestrutura, né, para garantir essa entrega desse conteúdo para o seu usuário, seja comerciais de negócio, esse ponto que o Ronaldo traz. A recorrência, ela é muito mais sobre reter e expandir do que sobre adquirir. Então, esse modelo de recorrência ele tem que ser trabalhado e essa consultoria é importante. E também questões regulatórias. O que você precisa, né, levar em relação à propriedade de conteúdo, questões de impostos, legais. E nesses 3 pontos, hoje na Abbott, a Associação Brasileira de OTT, a gente consegue contribuir. Bom dia a todos, obrigado pela troca de vocês. Me chamo Atos, sou da CST. Falando em inovação e entender o cliente, buscar esses dados do cliente dentro da base, quais as formas inovadoras, assim, além de uma pesquisa de satisfação, para estar identificando as necessidades desse cliente? Obrigado. A gente já tem diversas ferramentas hoje de análise de padrões de consumo, de perfil de usuário. Então, é muito importante, obviamente até, né, parafraseando aí a Abbott, que a gente trate com muita seriedade a Lei Geral de Proteção de Dados. As multas podem chegar a 500 milhões de reais, então a gente tem que olhar com muito carinho essa questão. Mas, acho que agora não sei se foi o Alexandre ou o Everton que falaram que o dado é o novo petróleo. Então, o dado é o novo petróleo, e esse petróleo está jorrando, né, nos seus ISPs. Então, o dado está lá, você já sabe qual é o perfil. Na verdade, você já tem todos os dados necessários para você identificar os perfis de comportamento dos seus clientes. Vocês precisam cruzar esses dados e começar a descobrir e inferir informações, né? Eu acho que, além da pesquisa de satisfação especificamente, a gente às vezes erra no básico. Às vezes a gente esquece de olhar quais são as perguntas e quais são as dificuldades que os nossos clientes estão tendo no saque. O saque é uma mina de ouro. A gente resolveu o problema do cliente momentâneo, mas a gente não estudou qual foi a causa, né? A gente entregou um remédio, mas não entregou uma cura. Então, de novo, algumas coisas, algumas pepitas, né, brutas, estão dentro da nossa casa e a gente está esquecendo de lapidar. Deixa eu fazer uma contribuição, uma contribuição prática, porque a gente está vivendo justamente isso lá na Mais. Acho que o grande desafio é sair da inércia e iniciar um processo de segmentação de base.
O que a gente optou lá foi botar tudo num planilhão, até o Vanderlei está ali, que é o cabeça do negócio. Botar tudo num planilhão, cara. E tu começa nome do cliente, tempo de base, equipamento, plano, e vai botando dado ali. Desconectado ou não, se é inadimplente, se bloqueia, e vai, cara. Monta isso aqui e começa a explodir dado em cima disso ali. Vai cruzando informação, vai tentando correlacionar o teu cancelamento com padrões que estão ali daquele cliente. E queimar fosfato com isso, cara, vai trazer... A gente reduziu pela metade cancelamento só nessa primeira ação. Aprender com o churn. Deixa eu só fazer um comentário com relação a isso, com relação à questão de pesquisa, etc. Particularmente, eu acho que a gente faz mal pesquisa de satisfação. E assim, mesmo os provedores que já partiram já para fazer um NPS, etc., ainda eu acho que faz mal. Porque a grande maioria do pessoal que eu vejo que faz pesquisa, depois eu falo, bom, e aí, o que você fez com o resultado da pesquisa? Não fiz nada. Ou seja, não valeu, né? Agora, existem vários métodos hoje, inclusive já também com inteligência artificial, API do WhatsApp, etc., para disparar a pesquisa, mas eu acho que a gente perde a grande oportunidade, Everson, no contato direto que a gente tem com o nosso cliente. O momento, por exemplo, da venda, é um momento onde eu preciso fazer um entendimento da necessidade do cliente, e quantas vezes o cliente chegou para a gente dizendo que quer trocar a internet, porque a outra internet que ele tinha era uma merda, né? Eu não falava assim, né? Bosta. E a gente falou assim, o senhor veio no lugar certo, eu tenho um plano de 300 mega agora para o senhor. Elevou mais ainda a expectativa e não resolveu. Elevei a expectativa dele, não entendi qual era a dificuldade dele, e eventualmente a dificuldade dele era um roteador posicionado num canto da casa no local errado. O meu técnico vai fazer a instalação, a primeira coisa que ele pergunta para o cliente é, onde que o senhor quer instalar? E a pessoa fala, instala ali onde estava o outro, já está ali mesmo. E o técnico fala, joia, já está tudo lugarzinho, fácil para eu passar o cabo. E adivinha quem vai ser a próxima merda? E por que a gente está se submetendo a isso? Porque a gente não tem tempo, ou não quer dispor do tempo, para poder estar entendendo um pouquinho da necessidade do cliente, da expectativa dele. A gente quer fazer a venda. Eu estou dizendo, a gente está querendo atrair, e não está preocupado em manter o cliente, e acha que manter o cliente é quando ele quer cancelar. Não, em cada interação que a gente tem com o cliente, é a oportunidade da gente estar fazendo essa pesquisa. Não precisa chamar pesquisa, mas é a conversa que a gente tem que ter, entender tudo isso e depois tabular isso para poder ter ações, para ter para que o cliente, né, tenha uma melhor experiência conosco. Excelente, eu acho que a pesquisa ela pode acontecer em cada contato, né? Pô, o cliente está frequentemente acionando a empresa por algum motivo, seja financeiro, técnico, né? Então, explorar ao máximo, entender em cada momento desse. A pesquisa está aí, na verdade, né? Justamente. Antes de acontecer esses negócios do Customer Success, Customer Experiences, o que a gente tinha era o tal do momento da verdade. É o tete-a-tete. É nesse momento que o cliente precisa comprovar tudo aquilo que eu falei para ele. Eu tenho um exemplo muito bom, eu concordo muito com esse ponto. Eu acho que às vezes a gente vai muito na frase do Henry Ford, né, que se tivesse perguntado para os clientes o que queriam, eles diriam que eram cavalos mais velozes. Mas isso envelheceu mal. Hoje os clientes sabem o que querem, né, e a gente às vezes quer ficar adivinhando. Eu participei de um projeto para fazer captação de caminhoneiros, eu estava até contando nos bastidores também. O desafio é assim, como treinar caminhoneiro? E aí você vai pensar em streaming, um canal, uma universidade corporativa, e não dá certo, ele não vai assistir nada disso. E a única forma que deu certo é você fazer da forma que o cliente realmente se engaja. E nesse caso foi comprar uma rádio mesmo, né, uma banda de rádio, e começar a fazer uma transmissão. Enquanto ele escutava o sertanejo, tinha podcast, tinha treinamento, tinha entrevista, e ele era treinado dessa forma. Isso é um exemplo do quanto que às vezes a gente quer descobrir as coisas, né, e ser disruptivo, e ser inovador, e fazer das formas mais novas. E se o caminho é um caminho tradicional, e se o caminho é um caminho que já é
engajamento suficiente, você pode seguir esse caminho da mesma forma. Legal. Tem só uma contribuição, Emerson, se permita. O nosso amigo fez a pergunta com relação à inovação e como começa. Eu acho que um ponto interessante, acho que cada provedor precisa olhar, e qualquer fabricante, qualquer fornecedor, qualquer empresa, a inovação às vezes não está na aquisição de uma nova tecnologia, e sim na revisão do processo. Se nós formos olhar o processo de atração de cliente, ou seja, prospecção de cliente até a entrega do serviço final, em todo esse processo existe um mar de oportunidade para a inovação. Até na forma de captar esse consumidor, até na forma de propagar, de montar o seu plano de comunicação. A gente falava antigamente que os veículos de comunicação em massa eram aqueles que trariam ou atingiriam o meu público, o meu target, segundo o pessoal de comunicação. E a gente percebeu hoje que a conexão atrelada, a conexão nos pavimenta um campo enorme para a inovação, e ela nos permite fazer com que sejamos disruptivos, olhando a cadeia do negócio, mas por etapa. Então, até no processo de cobrança, quantos clientes de vocês vêm pagar o boleto na loja de vocês? Então, na forma de entregar esse boleto, se a gente vai assumir que o melhor modo de pagamento é receber o cliente receber do cliente pelo boleto, e ele vem pagar na loja porque ele se sente seguro, talvez aí eu já tenha oportunidades de inovação. Talvez aí, nesse momento que ele vem, assumindo que eu vou manter essa estrutura, aqui eu consigo fazer um processo de rentabilização, de uma entrega de um novo serviço, ou de aumentar o meu laço com esse cliente no processo de fidelização. Então, eu revisando o processo, eu também inovo. Maravilha. Última pergunta, pessoal. Bom dia, me chamo David, sou estudante de engenharia de computação, trabalho para a Cyberline, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta mais aberta, né, não especificamente para uma pessoa, aproveitando também que vocês comentaram aí sobre o grande volume de dados que nós provedores geramos, né, a respeito da opinião de vocês sobre, pelo menos na minha opinião, a praticamente inexistência do uso de inteligência artificial dentro desses provedores, né, para estar extraindo algum tipo de insight, fazendo uma melhor análise de dados. Bom, o nosso áudio estava um pouco ruim, mas só para entender, a tua dúvida está relacionada ao desafio de implementação de inteligência artificial dentro dos provedores, é isso? Alguém tem? Vamos lá. Até fazendo um link com a pergunta passada, Gerson, eu recebo milhares de ligações por mês, não tem como eu ouvir essas ligações depois. Já existem ferramentas de Speech Analytics que fazem a transcrição desse áudio e cruzam esses dados com o teu CRM por centavos por chamada. Então, assim, a inteligência artificial aquele paradigma que eu fiz da China com o Vale do Silício. Sugiro lerem Inteligência Artificial do Kai-Fu Lee. O livro é sensacional e faz exatamente esse paralelo. A inteligência artificial não é mais cirurgia cerebral, né? Existem ferramentas de inteligência artificial baratas e fáceis de implementar, né? O novo algoritmo é o algoritmo escrito em Python, escrito em R, né? Hoje tem uma quantidade gigantesca de alunos saindo do curso de matemática aplicada. Meus cientistas de dados, de 3 são matemáticos, né? Então, assim, eles já estão programando Python e programando Machine Learning na faculdade, na universidade. Então, assim, é muito barato e rápido você investir em inteligência artificial, mas assim, de novo, pensa na praticidade, olha o que já está sendo feito, olha o que tem de graça na internet, o que está a custo muito baixo para ser implementado. A inteligência artificial está ao nosso alcance e o nosso cliente, principalmente o corporativo, está a pé nesse segmento. Eu vou complementar, eu ouvi uma vez uma frase que pode colaborar com essa visão também sobre a inércia do provedor na implementação de tecnologias de inteligência artificial, machine learning, etc. Que é o seguinte: todo negócio hoje é de tecnologia, porém voltado a um setor específico. Então, por exemplo, o supermercado é uma empresa de tecnologia voltada ao supermercado, o provedor é uma empresa de tecnologia voltada à prestação de serviços de conectividade.
E vocês podem perceber que eu conheço poucos, tá? Provedor que tem uma área de inteligência de dados dentro da empresa. Ou alguém olhando para dado. Levanta a mão aqui alguém que tem uma estrutura de dados dentro do provedor. Com cientista de dados, Então, assim, como é que vai implementar a inteligência artificial sem ter um time específico focado nisso? Eu acho que começa daí. Então, acho que tem que ter essa mudança de mindset, desse paradigma, em o provedor entender que ele é uma empresa de tecnologia no ramo de provedor de acesso à internet. E para isso tem que ter pessoas do ramo de tecnologia dentro do negócio. A contribuição que eu gostaria de fazer é só que toda essa questão de inteligência artificial ou de inovação, etc., não necessita necessariamente estar ligado à complexidade. Acho que esse é o ponto. Sempre que a gente fala aí nessas questões de inovação, de inteligência artificial, a gente sempre pensa em algo complexo, muito complexo. Não, a gente precisa pensar em soluções muitas vezes simples. Inovações, grandes inovações vêm de resolver de forma simples os problemas. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa ter em mente. E para aplicar toda essa questão da inteligência artificial ou a parte de arquitetura de dados, etc., a gente precisa também pensar um pouco na questão dos nossos processos. Porque se eu estiver pensando em inteligência artificial dentro de um processo complexo que eu tenho dentro da minha operação, coitada da inteligência artificial, ela vai sofrer que nem a gente. Então, vamos simplificar os nossos processos. E para simplificar os processos, como o Anderson comentou, vamos olhar então a questão de como é que a gente entrega o serviço para o nosso cliente de uma forma mais adequada. E aí sim, tirar proveito dessa inteligência artificial ou de qualquer outro tipo de inovação que a gente venha a ter. Pessoal, agradeço a todos os painelistas aqui. Acho que foi uma pauta muito bacana, conteúdo riquíssimo que a gente conseguiu entregar para vocês. Muito obrigado. Encerramos esse painel aqui. Agora a gente vai ter mais conteúdo aí no próximo. Muito obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada a todos os painelistas. Muito obrigada.